Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui compartilhando um pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé, que encontra-se no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, quero ler com vocês o verso 5, que diz assim: quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Glória a Deus, irmãos. Paulo ele está trazendo uma mensagem aqui aos romanos e essa mensagem fala justamente dessa luta que nós vivemos. Quando nós somos batizados em Cristo, algo novo acontece. O que? Nós nascemos do Espírito. O Senhor Jesus vai dizer que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, em João capítulo 3, para o fariseu, para o mestre da lei, Nicodemos. E ele está se referindo justamente ao batismo. Ali nós começamos um processo, uma iniciação, que é justamente a viver pela nova natureza que é dada por meio da aceitação em Jesus Cristo. Sim, nós temos à nossa disposição. O Senhor Jesus, naquela ocasião, em João 3,7, se eu não me engano, ele fala que só poderá entrar no reino dos céus aquele que nascer do Espírito. E aqui ele deixa bem claro por quê, irmão. Paulo está falando por quê. Porque quando nós éramos da carne, ele fala, quando eram controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Ou seja, irmãos, a pessoa que não nasceu de novo, ela ainda é dominada pelos seus sentimentos. E aqui eu não quero só me ater, logicamente, muitas pessoas, quando nós falamos de carne, logicamente faz um link a desejos sexuais. Não são só desejos sexuais que nos levam a desagradar o nosso Deus. Temos também ira, inveja e todas as outras espécies de mal e de sentimento ruim que a carne pode produzir. Então, a grande questão é que nós façamos uma avaliação e vermos se nós estamos sendo dominados. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós temos uma segunda natureza operando dentro de nós. Isso não quer dizer que a nossa carne, ela foi abolida ou ela perdeu os sentimentos. Não, ela está aqui e ela continua sentindo as mesmas coisas. Ser dominado é ser guiado. Então nós devemos avaliar se nós estamos sendo guiados pelos nossos desejos ou não. E é justamente Paulo estava falando. Ele fala, quando éramos controlados. E eu creio que eu estou falando com pessoas que não são mais, mas se estiverem, irmão, talvez esteja precisando alimentar um pouco o Espírito. Porque quando nós alimentamos o Espírito, a carne, ela morre de fome. Porque há um grande problema. Ele fala, a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas. E a lei aqui é justamente o que se pode fazer, o que não se pode fazer. A lei de Moisés, o que Deus, ele não quer que nós venhamos avançar e aquilo que nós venhamos avançar. O Paulo está dizendo basicamente para os romanos, irmão, que tudo aquilo que é proibido se torna mais gostoso. E logicamente, de ser despertado, ser guiado por isso, vai conduzir a um caminho de morte. Nós, de fato, fomos chamados a viver um novo momento, deixar uma antiga realidade e viver nessa novidade de vida que é viver pelo Espírito. E para isso, nós diariamente precisaremos alimentar a nossa fé, até que todos os nossos medos venham de fome. E como que eu faço isso, irmão Alisson, na prática? Nesse momento, entra sem dúvida nenhuma os exercícios de obediência a Deus. A prática da oração, devemos estar conectados na videira, louvor, oração, palavra. Irmão, alimente-se muito da palavra, sabe, consuma a palavra, veja pregações, sabe, vá para a igreja, sabe, envolva-se com pessoas que estão no mesmo propósito de melhoria. Isso produz bastante resultado. Precisamos deixar, sabe, justamente alguns ambientes, algumas pessoas e algumas práticas que nós tínhamos antes e substituir por outras. Desse momento, nós não teremos, porque a palavra fala, cujo resultado era a morte. Não dá para reclamar, irmão, da colheita que nós estamos tendo, se a semente que nós estamos plantando é justamente uma semente na carne. Começa a plantar no Espírito, começa a plantar vida. E dessa forma, o Senhor, no tempo certo,
lhe dará a colheita de bênçãos. Eu quero terminar com um versículo que está em Gálatas 5, versículo 25, que fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Vem comigo, vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que estão aqui, Pai, num processo de transição para a nova vida, e ainda talvez encontre algumas dificuldades, talvez muitas vezes, Pai, nós encontraremos algumas dificuldades no caminho, como por exemplo, momentos de solidão e aperto, momentos em que nós não sabemos o que fazer. Ajuda-nos, Pai, erga-nos mais uma vez e fortaleça a nossa fé, restaura a nossa confiança em Ti, para que nós possamos verdadeiramente cumprir os Teus propósitos e andar em santidade e obediência junto com o Senhor, para que tenhamos ali cada vez mais o Espírito fortalecido e guiando os nossos passos. É o que nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Gálatas 5,18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.